Sabia que a arte mais eficiente do mundo pode ter começado com monges que nem sabiam usar armas? E chegou no Brasil por acidente. A arte marcial que eu tô falando aqui é o Jiu-Jitsu. E no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês a história de como surgiu o Jiu-Jitsu. Chega de enrolação, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Pra vocês terem noção, galera, a origem do Jiu-Jitsu ela é incerta até hoje. Uma das teorias diz que surgiu na Índia com monges budistas, outros dizem que foi na China e chegou até o Japão pela expansão budista. Só que a teoria mais aceita é que ela realmente surgiu no Japão, há mais de 3.600 anos. E o que é que todas essas teorias têm em comum? A mesma lógica, que todas as pessoas teriam que se defender sem usar armas, usando a força do adversário contra ele mesmo. No Japão, a arte ficou conhecida como Jujutsu, e era uma das principais artes marciais praticadas pelos samurais. A ideia era que, se em um combate o guerreiro perdesse a sua arma, ele tinha que ter uma saída, um plano B, na hora ali de lutar. Esse plano B seria um método de defesa desarmada, que é justamente utilizando o Jiu-Jitsu. Com o tempo, a arte se fortaleceu entre os samurais, tornando-se obrigatória para os jovens que almejavam ali a casta guerreira. Agora falando do homem que trouxe o Jiu-Jitsu para o Brasil. Seu nome é Mitsuyo Maeda, também conhecido como Konde Koma. Ele era instrutor da tradicional escola japonesa Kondokan. E ele trouxe essa arte maravilhosa para cá quando ele saiu em excursão com outros professores pelo mundo. Ele passou por Estados Unidos, Bélgica e outros diversos países até em 1914 chegar aqui no Brasil. A ideia era que ele ficasse pouco tempo, era uma parada temporária, só que o destino tinha outros planos para ele. Foi em Belém do Pará onde Maeda ele conheceu Gastão Gracie. Ele era um diplomata de descendência escocesa e muito influente na região. Diz ele que ajudou Maeda a se estabelecer no Brasil. Como forma de agradecimento, Maeda ele prometeu ensinar o jiu-jitsu para o Carlos Gracie, que era o filho mais velho de Gastão Gracie. Com esse conhecimento em mãos, o Carlos ele transmitiu o conhecimento que ele aprendeu ali com Maeda para os seus irmãos. E aí estava formada a primeira geração aí dos Gracies, né, que foram importantíssimos para espalhar o jiu-jitsu no Brasil. E aí foi por volta de 1925 que o Carlos Gracie ele se mudou para o Rio de Janeiro, né, e abriu a primeira academia e começou a dar aula junto com seus irmãos. Só que na época, galera, a atividade física não era algo comum. Então a forma de atrair o público para essa arte marcial nova que estava chegando foi desafiando lutadores de diversos estilos. E aí por isso eles acabaram ganhando destaque na mídia na época. Em 1950, Carlos Gracie ele virou a referência ali da família Gracie. Em 1970, o Rolls Gracie ele trouxe inovações ali para incorporar elementos do judô, do sambo, da luta olímpica, no jiu-jitsu. E ele é considerado por muitos o elo ali entre o jiu-jitsu moderno e aquele jiu-jitsu mais antigo. Para vocês terem noção quão importante ele é, em 1980 Carlos Gracie ele fundou a Gracie Barra, e ele foi um dos responsáveis pela criação da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e da Federação Internacional. E aos poucos o esporte ele foi se espalhando pelo Brasil todo. Só que antes de toda essa expansão foi um homem franzino que ele redefiniu a arte, cara. Hélio Gracie. Ele era fisicamente franzino, aquele rapaz magro. E aí foi com 14 anos que ele foi morar com os irmãos no Rio, que foi onde ele aprendeu o jiu-jitsu. Na época ele ficou apenas limitado ali a observar as aulas, né? Mas aos 16 anos foi quando ele botou a mão na massa. Ele aproveitou a ausência do professor e assumiu uma das turmas. A lógica do Hélio era a seguinte: se um homem fraco consegue dominar um homem mais forte, então a técnica está correta. E para provar o seu ponto, Hélio ele desafiou publicamente os maiores nomes na época de outras artes marciais. Aos 43 anos ele bateu o recorde mundial do mais longo combate de vale tudo, lutando 3 horas e 40 minutos, sem intervalos. Com a segunda geração Gracie crescendo e ficando cada vez mais forte no jiu-jitsu, o Brasil passou a representar os maiores nomes no esporte mundialmente. Rickson Gracie, Royce Gracie estão entre os maiores nomes da história do jiu-jitsu. Temos aí também Fábio Gurgel, 4 vezes campeão mundial. A gente tem o Bochecha, Leandro Lô, Rodolfo Vieira. Dos monges que não podiam usar armas, a samurais japoneses. A uma família brasileira que não podia pagar o aluguel da academia. O jiu-jitsu é a prova técnica de que a inteligência vence a força. E você treina jiu-jitsu? Comenta aí, fala o que você achou do vídeo, o que você achou da história do jiu-jitsu. E não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho.